Olá pessoal, resolvi gravar esse vídeo aqui. Eu tô em Teresópolis, tá rolando Namastê aqui e eu sempre, né, os Namastês eles sempre me trazem uma conexão assim muito forte comigo mesma e com algo que eu tô precisando relembrar ou algo que eu tô precisando recordar na minha própria existência. E eu estava tendo uma conversa agora com uma participante há pouco tempo atrás e me chamou a atenção, assim, esse ser um tema que muitas vezes já fez sentido na minha vida e eu acredito que eu tenha aprendido a lidar com essa situação de uma forma um pouco mais tranquila e a gente conversava sobre isso agora. E da mesma forma que a minha experiência foi útil para ela, eu senti vontade de vir aqui compartilhar com vocês um pouquinho a respeito desse tema que é como lidar com os nossos incômodos, né? Como lidar com as situações nas quais algo, alguém ou alguma coisa dispara dentro de nós. Deixa eu encostar aqui um pouco para não atrapalhar a galera lá falando. Algo, alguém ou alguma coisa dispara dentro da gente a sensação de incômodo, né? E eu acho que muito da nossa vida, da nossa sociedade, da nossa civilização estar do jeito que está, acontece porque nós, seres humanos, temos todos uma reação muito semelhante diante daquilo que nos incomoda, diante daquilo que traz um desconforto para a gente, que é a evitação, né? Então a gente tenta se livrar daquilo que nos incomoda, a gente tenta eliminar as causas de desconforto e as causas de inquietude. E eu acho que a gente perde muito com isso, né? Eu acho que quando a gente simplesmente evita entrar em contato, simplesmente rejeita uma determinada situação que traz uma sensação de incômodo pra gente, eu acho que a gente perde muito com isso, porque a verdade, talvez eu até já tenha gravado algum vídeo falando sobre isso, mas a verdade é que não é algo que nos incomoda, né? Eu acho que o português é uma língua tão perfeita que fala que nós nos incomodamos, né? Quando você se incomoda com alguma coisa, você se incomoda com alguma coisa. É algo que você faz com você mesmo, porque ninguém tem esse botãozinho que alguém aperta e liga um incômodo dentro de mim. Então, todas as vezes que algo me causa um incômodo, na verdade, este algo ele está me chamando a atenção para uma zona de desconforto dentro de mim que existe por algum motivo. Por que será, né, que diante de uma determinada situação, algumas pessoas se incomodam e outras não, né? Por que será que diante de determinado conteúdo, diante de determinada circunstância ou diante de determinada colocação que uma pessoa faz, algumas pessoas se incomodam com isso e outras não? Eu acredito que o incômodo ele tenha muito a ver com a nossa saída da nossa zona de conforto, né? Quando a gente se incomoda com alguma coisa, quando algo acontece e é ativada essa sensação de incômodo dentro de mim, na verdade, o meu ego tá gritando ali, né? O meu ego é aquela parte de mim que quer sempre se sentir confortável e que quer sempre estar gostosinho e não quer lidar com nenhuma situação que o coloque à prova, né? Ou que o desafie do tipo assim, o que que essa situação que está gerando o incômodo em você, o que que isso diz da sua fragilidade, o que que isso diz da sua vulnerabilidade. E o ego é o senhor fortão que não quer ter fragilidade, ele não quer ter vulnerabilidade. Então, quando algo acontece e nos coloca numa posição de fragilidade, o nosso ego ele grita, ele se incomoda com aquilo, né? E ele, como sempre acontece, ele afasta de si aquilo que o desafia, porque se algo desafia, se o ego admite que algo está desafiando, ele admite que tem uma vulnerabilidade, um ponto fraco. E ele não pode ter o ponto fraco. Ele tem que ser o forte, ele tem que ser o tenaz, ele tem que ser o esperto, ele tem que ser o fodão, ele tem que ser o senhor de si. Ele não pode ser vulnerável e não pode ser suscetível à ação de uma outra pessoa, porque senão ele estaria se colocando abaixo dessa outra pessoa. Essa pessoa tem um poder sobre ele. E isso não é o socialmente aceito, e como o nosso ego ele é fruto da civilização na qual estamos inseridos, o nosso ego ele é fruto dos valores, né, éticos, morais e fundamentais, né, para a nossa sociedade. Então, como vivemos em uma sociedade em que
um valor muito importante é a força, é a fortaleza, é a capacidade de se sobrepor aos outros, né? A gente vive uma sociedade extremamente competitiva, então o ego ele tem esses valores e é muito interessante observar como em alguns momentos da vida alguns valores são muito importantes e em outros momentos da vida outros valores se fazem mais imprescindíveis e mais fundamentais. E é interessante observar o que em determinada época da sua vida seria fonte de incômodo, te incomodaria, e o que em determinada época da sua vida não te incomoda mais. Então, aconteceu comigo uma situação recentemente em que a situação aconteceu e eu me peguei pensando, cara, se fosse um tempo atrás eu me incomodaria tanto com isso. E de certa forma hoje é algo que me salta aos olhos, lógico, porque acho que já foi fonte de incômodo em algum momento, mas hoje me salta aos olhos dessa forma diferente. De qualquer forma, esse vídeo é para chamar a sua atenção em relação a como você lida com os seus incômodos, a como você lida com as situações na sua vida em que o seu ego se vê desafiado, em que o seu ego se vê de alguma forma colocado em xeque, porque essas são as situações em que nós temos a possibilidade de iluminar um pouco mais a nossa escuridão, de levar um pouco mais de consciência para aspectos nossos que a gente não sabia que existiam e de alguma forma crescer e se desenvolver, né? Eu gosto sempre muito de chamar atenção para a origem da palavra desenvolvimento pessoal, que significa se desenvolver, deixar de estar envolvido com algo com o que você estava envolvido, com essa nossa imagem velha, ultrapassada, de que eu preciso ser forte, de que o outro não pode me colocar em xeque, de que eu tenho que ser superior e eu tenho que ser inatingível, eu tenho que ser um super-herói, porque nenhum de nós é. Gratidão por estarem aqui comigo. Eu não sei se a luz tá boa, eu sei que eu tô sem maquiagem, eu tô exausta, super cansada depois de 10 dias aqui no Rio trabalhando, mas tá valendo. Quero agradecer demais a sua presença aqui neste vídeo, refletindo sobre vida, consciência e espiritualidade. Quero te conhecer, quero te convidar para conhecer o Portal Despertar, que é a área de membros com conteúdo exclusivo para as pessoas que estão um pouquinho mais pertinhos de mim. Você acessa através de www.despertar.club e quero te convidar para assinar o canal e vir fazer parte do meu mundo, receber por e-mail todos os uploads. Olha lá o Felipe passando atrás, participação especial no vídeo. Felipe, vem aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Passa. Você tem 30 segundos para falar. De surpresa assim? O que é que você pensa sobre os incômodos da vida? Incômodos da vida? Acho que os incômodos da vida, eles são feitos para a gente lembrar quem nós somos. Aqui dentro, incômodos servem pra gente olhar pra dentro e parar de olhar pra fora. É isso. Tá vendo só? A gente não combinou, não. Você falou isso agora há pouco? Tá vendo? E é isso aí, galera. Beijo pra vocês, até a próxima.